Vem cá, me fala uma coisa. Você já ouviu aquela frase, o não você já tem, agora só falta ir em busca do sim. Cara, essa frase parece até meio motivacional, assim, né? Mas de motivacional não tem nada, viu? Pelo contrário, essa frase é uma grande mentira e eu vou te explicar o porquê. Cara, se você não se movimentar para ir em busca do sim, você não tem nada. Só que essa movimentação, ela tem que ser feita com técnica, ela tem que ser feita com intencionalidade. Porque a verdade é que se você não se movimenta, você não tem absolutamente nada. Ah, mas eu vou ligar para um cliente, o não eu já tenho, deixa eu ver se ele me fala assim. Cara, isso é balela. Isso prejudica a percepção de valor que você tem no mercado de produção audiovisual. Essa frase virou meio que uma muleta, né? Mas muleta de profissionais que são incapazes de desenvolver técnica comercial para abordar os seus clientes da maneira correta. O pessoal acha que falar com o cliente, mandar uma proposta rasa de qualquer jeito é ir em busca de um sim, mas não é. Tem um detalhe, viu? Tem um detalhe muito importante, que se você não souber vender, se você não souber como abordar o seu cliente, se você não souber com quem falar dentro de uma empresa, a sua prospecção ou a sua atuação comercial, ela vai bater no muro logo logo, você vai perder tempo em função de não saber como abordar o seu cliente. Sem falar no seguinte, né, que quem pensa dessa maneira, inclusive, fica acomodado, porque acha que está prospectando, acha que está vendendo, acha que está abordando o cliente de maneira correta, inclusive está desperdiçando energia, porque não está fazendo a coisa certa e dá aquela falsa sensação de progresso. Ah, hoje eu abordei ou eu mandei mensagem, eu mandei e-mail para 10 clientes. Mas como foram esses contatos? Você pesquisou minimamente a empresa que você vai abordar? Você identificou a dor do cliente para apresentar uma possibilidade de solução de acordo com a demanda do cliente? Se você não fez isso, você está desperdiçando energia. E muita gente manda e-mail de qualquer jeito, inclusive, viu? Eu sou da produtora tal, você está precisando de vídeo? Ou quando você precisar de vídeo, me liga. Cara, isso é perda de tempo. Mas Pedro, como é que eu faço isso de maneira correta? Eu vou te explicar. O que a gente precisa fazer quando a gente vai buscar um cliente é entender qual é o perfil de cliente ideal. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Tem uma frase que eu gosto bastante, e essa é verdade: quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. A gente precisa identificar quem, de fato, pode se beneficiar com as soluções em produção de vídeo que eu tenho para oferecer. Porque isso é que vai gerar conexão. E conexão é o que vai acabar conduzindo essa negociação para um fechamento. Vendas é sobre conexão. A gente precisa criar conexão com o nosso cliente para a gente poder andar em direção, agora sim, em direção a um sim. Ah, claro que a gente não pode se abalar quando ouve não, mas o que não dá para a gente fazer é ouvir não a vida inteira. Agora a gente precisa saber, de maneira técnica e intencional, como que eu faço para buscar um sim. Precisa ter uma abordagem estratégica. E o que é abordagem estratégica? É pesquisar minimamente sobre o negócio do cliente que eu vou fazer a abordagem. Como o meu vídeo pode somar com essa empresa? Qual a transformação que o meu vídeo é capaz de produzir, de provocar nessa empresa? Lembra, sempre, geralmente são três: fortalecer marca dessa empresa, fazer o meu cliente vender mais determinado produto ou serviço que ele tem lá para oferecer, ou fazer o meu cliente economizar energia, aliás, economizar recurso da empresa dele. E o nosso vídeo pode e deve fazer isso. Só que a gente precisa ser intencional nos nossos atos, nas nossas ações. A gente precisa mandar uma proposta clara para o nosso cliente. Lembra que eu falei há pouco, uma abordagem nesse sentido? Fulano, aqui é o Pedro, da Metamorfose Filmes. Quando você precisar de vídeo, pode me ligar, eu tenho a solução aqui para você. Cara, não tem nada de clareza nesse tipo de abordagem. Agora, é diferente de eu fazer uma abordagem para o cliente dizendo o seguinte: olha, eu analisei o site da empresa, eu pesquisei o canal do YouTube, eu vi lá que o vídeo institucional que vocês usam já tem mais de 5 anos, já tem mais de 3 anos. Eu entendo que essa empresa evoluiu muito de lá para cá e agora está na hora de a gente produzir um novo vídeo institucional. Cara, é diferente esse tipo de abordagem. Você conseguiu identificar a dor, a demanda lá na empresa do cliente que muitas vezes nem ele havia tomado consciência, nem ele sabia que tinha
essa dor. E a gente vai conseguir atender através da produção audiovisual. Então isso é ter clareza na proposta e, por consequência, na abordagem. Ou primeiro na abordagem para depois ter clareza na proposta. Eu preciso ter domínio das objeções. Eu não tenho domínio de nada que eu não conheço, que eu não conheça. Eu preciso conhecer as objeções. Eu gravei aulas completas aqui nesse canal falando sobre as 3 principais objeções do mercado de produção de vídeo. A primeira delas, a objeção de preço. Eu achei caro. Eu não consigo encaixar isso no meu orçamento. Tempo. Eu até gostaria, mas eu não tenho tempo. Aqui eu tenho tanta coisa para fazer aqui dentro da empresa e eu não vou conseguir te dar atenção. Confiança. Eu achei legal aí o que o Pedro tem para me oferecer, mas poxa vida, não conheço a empresa dele. Eu explico nessas aulas como você faz para neutralizar ou para contornar essas objeções. Conhecendo quais são as objeções, a gente tem condições de dominar esse assunto para contornar, ou melhor ainda, para neutralizar. E o que eu quero dizer com neutralizar uma objeção? É neutralizar mesmo, é não deixar ela surgir, é a gente já sair na frente para neutralizar uma possibilidade de objeção que o cliente venha levantar quando eu estou fazendo esse tipo de abordagem. E eu tenho que ter muita confiança, de verdade, eu tenho que ter muita confiança no que eu tenho para oferecer para o meu cliente. Eu preciso me sentir confiante com a solução que eu tenho para oferecer para o mercado. Porque se eu não estiver exalando confiança numa reunião, o meu cliente vai perceber isso. Ele vai perceber que eu estou inseguro e aí a probabilidade disso ficar pelo caminho, dessa negociação não evoluir, é muito grande. Então não é sobre a quantidade de abordagens e a quantidade de nãos. É sobre a qualidade do processo comercial que a gente obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, pelo menos para quem quer construir um negócio sólido e lucrativo no audiovisual, né? Obrigatoriamente vai ter que estruturar isso. E eu vou te falar uma coisa, viu? Eu levei muito, mas muito tempo, mais de 10 anos inclusive, aprimorando um processo comercial voltado especificamente pro audiovisual. E é sobre isso que eu falo aqui, é sobre isso que eu falo na minha mentoria. Aliás, a minha mentoria, só abrindo um parênteses, eu já tenho mais conteúdo aqui para entregar para você, mas na minha mentoria é um grupo de profissionais em que eu guio esses profissionais que querem faturar pelo menos 300 mil reais todos os anos com seus negócios de produção de vídeo. Tem videomaker, tem fotógrafo, tem produtora de vídeo. É um grupo bem eclético, é um grupo bem diversificado, é um grupo que reúne profissionais de diferentes partes do Brasil, em diferentes momentos das suas carreiras, mas sempre com um objetivo em comum: faturar pelo menos 300 mil reais com os seus negócios de produção audiovisual. Eu guio esses profissionais. Felizmente, a Metamorfose opera num outro patamar de faturamento. Então eu tenho total convicção e total segurança de dizer: eu vou fazer você faturar 300 mil reais, pelo menos, por ano. É isso que a gente vai fazer. Se você quiser embarcar nessa jornada junto comigo, é isso que a gente vai fazer juntos. É isso que eu faço lá na minha mentoria. Dos meus treinamentos eu também mostro como que a gente faz para estruturar um processo comercial. E fazer isso tudo sozinho é bem complicado. Você vai conseguir. Assim como eu consegui fazer sozinho também. Demora bastante tempo, custa bastante dinheiro também. Agora, por isso que é importante a gente estar cercado de profissionais com um objetivo em comum e principalmente de profissionais que já fizeram esse caminho. Mentoria, treinamento é sobre isso. É a gente acessar a mente, a maneira de pensar de quem já fez o caminho, para fazer com que o nosso caminho seja mais rápido e menos áspero, menos turbulento. Esse é o objetivo de um treinamento ou de uma mentoria. Sem estratégia nessa abordagem, cara, não tem previsibilidade. Você mês tá rico, mês tá pobre. Não tem previsibilidade. Sem estratégia comercial, não tem previsibilidade. É a pior coisa, a pior sensação que a gente pode ter na nossa produtora é a falta de previsibilidade. A gente não pode comprar um equipamento, a gente não sabe se pode comprar um carro, por exemplo, porque eu não sei se eu vou ter previsibilidade, não sei se eu vou ter dinheiro para parcela, e a gente acaba se frustrando também, ou não é? Sem essa previsibilidade, a gente se frustra. A gente, poxa, trabalho tanto no mercado de produção de vídeo, tem uma entrega muito, muito legal,
cliente gosta do vídeo que eu entrego para ele, só que eu não tenho previsibilidade. Eu não sei se eu vou vender no mês seguinte ou não. Isso, como eu falei, acaba frustrando o profissional. Aquela sensação de que o mercado não funciona. Poxa vida, mas esse mercado não tá bom. Mercado de produção de vídeo não tá bom. Mas só que não é o mercado que não tá bom. Muitas vezes é o profissional que não sabe abordar um cliente, que não sabe nem como se comportar numa reunião de vendas com o cliente. E quando isso acontece, baixa a percepção de valor. O mercado acaba te enxergando como um profissional amador, sem capacidade de entregar as transformações que ele precisa lá na empresa dele, e muitas vezes não tem nem consciência disso, viu? Ele precisa disso. Mas a gente, como profissional do audiovisual, vendedor / produtor de vídeo, a gente precisa trabalhar com intencionalidade para pavimentar o caminho entre a nossa solução e a dor que o cliente tem lá na empresa dele. Então não é que você já tem um não. Pelo contrário, nesse momento, sem a técnica, sem a intencionalidade, sem a estratégia, você tem falta de posicionamento. Você tem falta de processo comercial, isso sim você tem. E você tem uma falsa impressão de que está tentando. Cara, já passei muito tempo enviando e-mail, enviando mensagem, até mesmo ligando, daquela maneira que eu falei para você há pouco. Eu sou da Metamorfose Filmes, quando vocês precisarem de vídeo, podem contar com a gente. Cara, isso não conecta, de verdade, isso não conecta com o cliente. Agora meu jogo mudou mesmo, quando eu passei a entender que o cliente tem uma demanda, mesmo muitas vezes sem ter a consciência, e o meu papel é conectar a minha solução com a dor que ele tem lá. Pavimentar esse caminho entre a minha solução e a dor, ou entre a dor dele e a minha solução. É isso que a gente precisa fazer. E isso sim é virar o jogo quando a gente está falando sobre estratégias comerciais pro audiovisual. E tem que ter clareza, viu? Tem que ter clareza no que você vai oferecer. Olha, eu vou oferecer um vídeo institucional para você levar o seu parque fabril até onde o seu cliente está, mas eu preciso pesquisar onde o cliente do meu cliente está. Está em todo o Brasil, está nas Américas, está em todo o mundo. É isso que a gente precisa fazer, criar conexão. Sem isso, pode esquecer. Você vai continuar convivendo com o não. É duro isso que eu estou te falando, mas você precisa aprender a ter intencionalidade e técnica comercial para deixar de lado os nãos, que eles vão fazer parte, eu sei disso. A gente precisa conviver com os nãos, inclusive não pode se abalar com eles. Agora não dá para a vida toda estar levando não. Eu gravei uma aula intensiva. É 1 hora de duração essa aula. Ela não está disponível aqui nesse canal do YouTube, não tá. É uma aula que eu mostro principalmente para videomakers, para fotógrafos, como começar a prospectar clientes para o mercado de produção de vídeo. São teorias e práticas, né? Mas mais acessíveis. Não é aquela complexidade de um processo comercial já estruturado, sabe? Você precisa começar pelo básico. Para a gente começar a andar, a gente precisa dar o primeiro passo. Uma transformação começa pelo primeiro passo. Então, se você quer aprimorar a maneira que você vai conseguir fazer a prospecção ativa de um cliente, sabendo identificar o cliente que você vai abordar, o decisor que você precisa abordar e o que você vai mandar para esse cliente, essa é uma ótima oportunidade para você acessar esse intensivo que eu chamo de IPA, Intensivo em Prospecção para o Audiovisual. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, tá? Se fizer sentido para você, vai lá. Você vai conseguir sim aumentar a sua percepção de valor, porque você vai conseguir vender melhor com as dicas, com os insights que eu vou dividir com você. Você vai conseguir saber identificar o decisor das empresas que você vai abordar através das informações e dos insights que eu vou dividir com você. Tudo isso você vai conseguir fazer, ou seja, você vai conseguir ter mais previsibilidade no final do dia, porque você vai estar com a técnica comercial mais aflorada, mais desenvolvida. Agora, claro, se você não tiver interesse, não há problema nenhum, faça de conta que você nunca me ouviu falando sobre isso, sobre como você pode melhorar, porque você pode. Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas você pode sim melhorar a sua abordagem comercial. E eu posso te mostrar como fazer isso. Mas é você quem tem que definir se vale a pena ou não, tá? Link aqui na descrição. Deixa o like nesse vídeo, nessa aula também, tá? Foi uma aula, são informações relevantes para você pegar esses insights e botar em prática aí no seu dia a dia. E também deixa um comentário aí, porque eu gosto bastante de ler os comentários, quais foram os seus principais aprendizados aqui nessa aula.
Muitas vezes eu vou ali, dou uma olhada nos comentários e pego um comentário ou outro e transformo em aulas também, né? Quando eu vejo que é uma dúvida relevante, né? Eu transformo isso em aulas também. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Bons negócios aí para você e dá uma olhada nessa minha aula, nesse link que está aqui embaixo, sem compromisso, acessa ali, dá uma olhadinha. Se eu não estou enganado, tá R$ 47, viu? R$ 47 e você pode parcelar em várias vezes ainda. É 1 hora de duração, direto ao ponto, sobre o lado comercial do audiovisual. Para você começar a se jogar nesse mundo maravilhoso aí de prospecção e vendas, que sem isso seu negócio não vai prosperar, viu? Eu lamento te falar isso, mas é verdade, é cruel essa verdade, mas é a mais pura verdade. E eu posso te ajudar a estruturar esse lado comercial aí, tá bom? Bons negócios e até mais.